Na alegria que havia no lugar, mas alguém muito valente resolveu lhe enfrentar, destruir a fortaleza, libertar os animais, desanimar, 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 desanimar. Sou um pouco espírito mais valente do universo, derrotar Robotnik, louco e perverso, maníacos mentais não poderão me impedir, por caminhos tortuosos, meu destino vou seguir, labirinto flutuante, armadilha perigosa, bola de fogo, centopeia venenosa, vespas assassinas, piranha e tubarão, pulga mecânica, caranguejo de montão. Finalmente me encontrou seu plano espinho retardado, I'm not dog no. Você vai ser derrotado, só vi cachorras esmeralda e derrotou o Robotnik, que ficou endividado e quase teve um chilique. Com ele a floresta sempre pôde contar, destruiu a fortaleza e libertou os animais, 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 os animais. Hero on the mic, Kiro on the mic, just get on the mic, get on the mic, black mic, let's be real, don't call that it's true, the rocks and rolls, and they see you, but they listen to you. People say that they be sitting and missing you, get on the mic, so let's show them we do. You just say, fuck that, your home, fuck this, I'm the king at way, yo, they fuck this. One half science and another half soul, it's name might be not bad, but the journey, welcome to celebrate, so full of the praise, look at the money, the revolution, she never said, she said, Kiro on the mic, get on the mic, just Kiro on the mic, get on the mic, my team is a special individual, pulling out the knots and pulling every single, so the boys get the rolls, the trolls right slow, low, mic on the mic, it was with the soul, mic must have been the beat, so selfish, get on the mic, cause you know it ain't selfish. Obrigado. E era mais ou vale menos salientar que as palmas não são gravadas. Não. Existem pessoas... Na época a gente não tinha público, mas era a outra parte de show que a gente colocava as... Tinha uma gravação de palmas dele. Vocês podiam falar dos shows lá em Itajuara, do Marão. Então, esse do Marrom ele foi bem engraçado, que era aquela continuação que eu estava falando, porque ali a gente começou a querer fazer umas músicas eletrônicas. E tu imagina que a gente estava em 94, não tinha computador, não tinha essa lógica da tecnologia, a nossa tecnologia era toda analógica. E aí a gente, na sacanagem, disse, pá, mas essa musiquinha do videogame ela pode ser usada como uma base. A gente gravava a musiquinha do videogame inteira e cantava em cima no show, assim. Como esse show deu público em função das outras bandas que estavam tocando, tem gravado o pessoal dançando as musiquinhas de videogame, o que acabou se tornando um troço totalmente surreal, assim, né? O Daniel tinha lã colada com super bond na cabeça. Lã de lã mesmo, né? de fazer blusão. Eu aos poucos vou contando tudo. E daí foi isso, assim, foi esse show que a gente fez lá. E quando a gente começou a pensar essas coisas eletrônicas, de querer levar mais a sério, tipo que a gente começou a tentar ver quem tinha teclado, alguma coisa assim que a gente pudesse reproduzir bateria eletrônica. E foi muito nessa lógica de tentar levar a coisa mais a sério que a banda acabou, tipo, em função disso. Era bem mais fácil roubar a música dos outros. Isso é verdade. Tipo, daí nessa brincadeira o Matheus acabou, ele já não vinha muito nos ensaios, acabou saindo fora. E daí eu me lembro que nessa época eu acabei saindo, né? Porque daí na época o Repolho tava, o Girino tava voltando para Chapecó e a gente tava gravando uma demo e tava não sei o que, e eu tinha pouco tempo, trabalhava o dia inteiro. E aí eu acabei saindo, acho que o Fernando saiu também. Só que a gente continuou jogando videogame, sabe? Independente de qualquer coisa, assim. Todo mundo saiu. Daí todo mundo saiu e ficou Só os videogames. Só os videogames. E no Itajuara? O show do Itajuara eu não me lembro por que a gente foi tocar lá. Era imagina, era o shopping da cidade e a gente numa esquina, assim, daquelas, um pouco antes da escada, ali no térreo mesmo, tinha umas caixas de som com microfone. Não era coisa do Mauro, eu acho? Não, né? Não lembro, cara. Eu não me lembro por que a gente Alguém tocou chamou nós pra fazer alguma coisa lá, eu acho. Era alguma atividade, eu acho que tava, ou até o telão foi embora. Voltou. Mas daí eles chamaram a gente para fazer alguma coisa, daí a gente fazia apresentação. Essas apresentações de beatbox que a gente faz aqui cadenciado, era uma coisa que ela não tinha fim, assim. Eu me lembro inclusive uma vez que a gente fez um show, né, numa festa da igreja. Esse aí eu não me lembro se tu tava nesse. Tu tava nesse, então era o Matheus que não tinha ido. E que a gente tocou 1h30, assim, fazendo beatbox e cantando. Daí a gente cantava essas nossas músicas e cantava músicas de outros cantores, assim, outras. A gente cantava Taíde, cantava o Gabriel Pensador, The Fala, a gente cantava várias. O que mais? Beastie Boys. Prazos, Mr. Bum.
Era até fazer um clipe, né? Claro. Sim. Daí na época, mesma lógica, assim, a gente pega uma filmadora e tenta imitar um dos clipes do Beast Boys que era gravado dentro de um supermercado. A gente grava um clipe dentro do brasão. Imagina. E sem autorização, sem nada, E a mesma lógica de sair na rua e filmar as crianças dizendo que queriam ser tartaruga ninja, sabe? Daí até foi engraçado porque tem duas das crianças que moravam perto da casa de vocês que eu conheço hoje e fico corneteando. Inclusive elas não vieram no show hoje porque eu falei que eu ia mostrar os vídeos. Eles ficaram assustados. E um deles era o gurizinho aquele que fazia beatbox, que o Matheus levou lá em casa pra gente gravar. E a gente gravava as crianças fazendo beatbox, tanto que tem na fita ali. Dá pra ouvir outra hora. Era essa a lógica. Quer fazer mais uma? Sim, dos gibi ali também dava pra falar alguma coisa até... Eu ia perguntar depois, mas Tá, vou perguntar agora. Pergunta. E os gibis? Os gibis era tudo. Se tudo que a gente pegava em termos musicais e transformava, em termos culturais e transformava em música, o gibi era a mesma lógica. Então, tipo, a gente pegava as bases, que é engraçado isso, assim, porque a gente não é rapper, né? A gente não tem uma característica do rap de periferia, digamos assim. E até porque não era muito o nosso universo. Nosso universo era de ficar jogando videogame e falando essas coisas de história em quadrinhos, não sei o quê. Então a gente se reunia também em outro lugar, era na Narcomania, que era a loja do Sammy Clair, que é uma coisa bem engraçada de entender, porque você tem... tu tinha no Brasil 3 lojas especializadas de quadrinhos e uma era em Chapecó, que vendia quadrinhos importados. Não, acho que 3 no Sul, melhor dizendo. Em São Paulo a gente não tinha, no Rio devia ter e coisa e tal, mas por exemplo Florianópolis não tinha, em Porto Alegre tinha Planeta Proibido e Curitiba tinha Itibã e Chapecó tinha a Narcomania, que o Sam Clair colocou na cabeça que ele queria vender quadrinhos e ele vendia quadrinhos pra gente, assim, ele tinha 3 clientes que sustentavam a loja, sabe? E a gente, consequentemente, como era meio sócio da loja, a gente vivia o dia inteiro lá. E nessa brincadeira a gente começou a fazer quadrinhos, fazer as demo tapes e colocar lá para vender isso, assim. Então, e as histórias em quadrinhos daí é isso, assim, elas são um apanhado de coisas que a gente estava jogando. Então todos os joguinhos, todos os discos, as coisas que a gente estava ouvindo tem nas histórias em quadrinhos, assim, de alguma forma ou de outra, né? E na história em quadrinho também consta que o Matheus está fora da banda. Faziam sempre referência da cena local com o que estava vivendo internacionalmente também, ou mesmo alguma relação com o passado, né? Porque ali tem um posterzinho do Beastie Boys. Sim. A gente tinha essa coisa porque a lógica do fanzine era não só você se divulgar, mas você divulgar outras coisas também. Então a gente acabava divulgando um pouco desse universo que a gente consumia, esse universo meio até infantil, diria, e ao mesmo tempo, assim, por exemplo, tem um segundo gibi que a gente fala de uma outra banda de Chapecó que era o Diletantes, falava do Primus, falava do Beast Boys, daí apareciam os pôsteres, que eram todos esses materiais que eles iam aparecendo. Aqui era a casa onde eu morava, né? Então a mesma coisa, a gente se encontrava sempre lá para fazer os ensaios. Ó, e vai colocando esse joguinho, o Asterix aqui, né? Esse joguinho, aí eu não consigo ver qual é, mudaram a fita, ó, daí trocava a fita de videogame, trocava o cenário, apareceu o Educar, o ET, tem um que aparece que o Fernando desenha minha avó, e a tua mãe, eu acho que era outra. Ali, esse joguinho era o Grand Hog. O Raditz, ele até... O Raditz, Esse aqui esse visual que está aqui é exatamente o visual do joguinho, como se a gente entrasse dentro daquele joguinho. Que era um joguinho do McDonald's, bem chinelo, assim, mas era divertido e tinha umas músicas legais assim, que a gente usava no show. O Fernando e o Daniel, pelo jeito, fazia tempo que não viam esse gibi aí. Porque é meu, né? Eu sou um acumulador de lixo. E aí tem os MCs, né? O Bubsy também aparece ali, ó, que a gente jogava. O Lá Enfermeira, dos Animaniacs também. E o Daniel e o Cleandro também faziam um gibi na época, outros. A gente fazia... É engraçado isso, assim, porque... Tinha um movimento de zine na cidade legal. O Roberto tinha o Repolho, Capitão Repolenta Brustolada. Quentes e Calientes tinha a revistinha do Ron e do Quixote.
e a gente tinha um retardatário. Que era essa lógica de você fazer fanzine. Até o primeiro desenho que eu me lembro que o Fernando chegou com a ideia de fazer o gibi era aquele que aparecia as Tartaruga Ninja. Daí eu vi que o Fernando desenhava de uma forma característica, que são esses desenhos aqui. Depois uma pizzaria roubou o desenho só pra avisar. Isso é verdade. Tinha uma pizzaria que tinha roubado um desenho. Ainda Tem ainda, é a mesma. É a mesma. E aí daí a gente começou a desenhar nesse estilo e não desenhar as Tartaruga Ninja. Assim. Então começou a criar uma cara, uma certa autenticidade, né, naquilo que fazia, criar uma identidade. Mas o Daniel desenhava também, tem um monte de desenhos ali que é dele, não nessas partes. O Matheus não lembro se desenhava, mas como ele estava sempre fora da banda... O Matheus não veio hoje. Ele ficou de trazer o videogame, né, pra gente fazer uma brincadeira. Ele ficou doente, ele ficou assustado, achou que ia ter um monte de público. Vou fazer mais um? Vamos. É o Gru agora. Que tu cantou o Giro no Mike não botando. Vai lá. Enquanto isso vai Não, rolando, gibi também. vai rolando mais um gibi aí até. Isso. Esse é qual? Esse é o segundo, né? Ó, aparece as escrotinhas do Angeli. Ali os nomes, ó, DJ Donatrix, Mike Cheat, Rap Turtle e MC Ninja. Ali é o Pedrinho Punk, ó. Ali os diletantes, ó, daí a gente parava a historinha pra contar a história deles, assim, que era uma banda que Chapecó, uns gurizinhos, o mais velho tinha 15, os outros dois que eram primos tinham 14 e o baterista tinha 12, era um negócio assim. Agora Esse instrumento tão grande que os caras... eles eram bem... Bom, vamos lá? Esse aqui é o Gru, é uma revistinha em quadrinho também, a gente fez a música inspirada. Vamos lá. Sem motivo, sem razão, como queijo derretido, fica sem sentido quando há uma confusão. Gru faz o que ele faz melhor, ajudando, atrapalhando nos planos da sua avó. Tarado sempre é prejudicado, Gru ela perdeu o Renato e Gru foi o causador. O Ferro nasceu em berço de ouro e apesar de ser cachorro, abdicou sua posição. Resolveu viver a vida como errante, é muito mais emocionante ao lado de seu protetor. Ele não sabe quem são seus amigos, muito menos inimigos, ele age sem razão. As pessoas ficam muito apavoradas, correndo e disparadas, só se vê destruição. O sábio lá da capa, feiticeiro, arcade, de qualquer maneira evitam sempre a maldição. Todos chamam ele de Goió, burro e besta de Bocó. O que ele quis dizer com Mateus 94? Qualquer um pode ver bem claramente que não passa de um demente sem rumo e sem direção. O menestrel, por sobre sua rima, sempre fala da chacina do Gru em suas canções. Viver é que é impossível, está fora de questão. Todo mar é irracível e uma bruxa tem razão. Habitar tanta criatura que é melhor se precaver que ele diga. Tem que triturar, sobe do parque. Sou terrível das novelas que cantam junto em coro. Atenção para escutar. Chegada de um cachorro, deixa o moço passar. A pois ação é desnecessária. A magia rege o lugar de uma forma arbitrária. O mistério se mantém e não há jeito que esclareça como vive esse homem sem ter nada na cabeça. Gru! Rufer! Gru! Rufer! Gru! Rufer! Gru! Rufer! Depois da gravação, coloca mais palmas para aparecer assim. Legal, e... Só não coloca reverb, senão... Senão o pessoal descobre que é. E essa, qual que é a ideia dessa do Gru? É isso, ela é uma... Todas as letras elas tinham essas características de falar de algum personagem de quadrinhos, assim, sabe? Ele conta a história do personagem. O Rufert é o cachorro dele. Ah, tá, o errante lá. Mas na verdade é engraçado, assim, porque é aquilo que eu estava falando, a gente não tinha essa... Assim como, por exemplo, o Repolho, em alguns momentos, ele usa isso de querer ter um aspecto mais crítico. O Mr. Tool não tinha isso, porque o rap pra gente era uma outra coisa. Ele não tinha essa lógica que tem o rap que surge nas grandes cidades e que tem aquela necessidade cultural, social, eu diria, né? O rap ele tem muito isso. A gente, na verdade, ia muito mais pro lado do hip hop, porque o rap é mais música de negro mesmo. E o hip hop ele é mais um rap de branco, digamos assim. É mais ou menos essa lógica.
E o rap ele surge na década de 70, ele se chama Rhythm and Poetry, né? Ritmo e poesia, e ele surge nos guetos americanos como uma forma de você estabelecer um duelo entre gangues. Então as gangues estavam se matando, daqui a pouco eles começam a se reunir para cantar, dançar, fazer o grafite, fazer essa brincadeira toda que acaba compreendendo a lógica do movimento hip hop, né? Do movimento rap, que depois ele passa a ser visto também como hip hop dentro dessa lógica. E na verdade a década de 80, se eu não me engano, é a segunda leva de bandas que tem um pouco essa característica, mas foi ali que a coisa começou a se consolidar, tanto que, por exemplo, o Beastie Boys, que é uma das bandas que a gente gosta bastante, ele tocava na rádio aqui na década de 80, sabe? Foi ele que eu conheci, mas o disco eu consegui tipo 2 anos depois, sabe? Porque não vinha, tocava a música na rádio, mas tu não tinha acesso à informação, ao disco como um todo, assim. E tanto que essa ideia da gravação que a gente faz na demo é inspirado no Pose Boutique, que é um disco do Beastie Boys que ele não tem uma definição de faixas, assim, por exemplo. Então tinha muito essa brincadeira, assim, da gente fazer as letras pensando nisso. Tinha umas outras um pouco mais questionadoras, talvez, assim. Mas eram coisas que a gente estava pensando em fazer. Tinha uma história do super-homem que era assaltado por um guri de rua, assim, sabe? O guri de rua matava o super-homem. Eram umas coisas assim, sabe? Ele tem a Júlio Donatello chegar na sua... Sim, eram os passatempos. Seu X bagunça, né? Que era o X do alemão lá. O marrão do UFC. E da tartaruga ali também, acha a tartaruga com a sua respectiva arma, mas daí ela era preto e branco, então não fazia diferença nenhuma, não podia acertar. Todas as respostas estavam corretas. Ali passou antes... Tu distingue a tartaruga pela cor da faixa. Passou antes ali, mas tem um momento em que o Matheus sai da banda, né? Sim. Deixa eu ver se passa. Vai um pouquinho mais adiante ali. Ali. Matheus fora da banda. É isso aí. Olha, já tinha essa lógica, né, de que ele não aparecia nunca. Até tanto que esse show que a gente fez no Marrom Glacé, o Matheus conta a história que ele teve que fugir de casa para ir fazer o show. Na verdade, a maioria das pessoas que estavam lá tinham fugido de casa. Né? Porque tu olha pelo vídeo, é sério, assim, tem um monte de gurizada assim, de 14, 15 anos. Tá o Tancini, tá o Michel, tá toda essa galera lá vendo o show. Era um troço bem engraçado. Assim. Certo. E tu menciona em um determinado momento que vocês chegaram a fazer um show fora da cidade. Foi com o Mr. Toon já, né? Porque na verdade daí foi essa lógica que eu estava falando, assim. Eu acabei saindo, porque a coisa não rendia, não funcionava. E aí a gente, depois acho que eles acabaram, conseguiram levar adiante a banda, né? E aí o Fernando ia lá em casa, a gente ficava jogando Castlevania, enfim, jogando o Donkey Kong Country, essas coisas assim, e daí a gente reativou o Mr. Toon, que é o Mr. Toon, na verdade, é o The Brothers of Teenage Mutant Ninja Turtles com um nome mais curto, assim, porque a gente mesmo chamava de The Brothers of Turtles, tipo os irmãos das tartarugas, porque era difícil de ficar explicando o nome da banda. E ao mesmo tempo, tipo, a gente também quando montou a banda não imaginou que a gente ia ter que explicar o nome da banda, porque a gente nem imaginou que ia ter público, né, como não tem até hoje, né. Então, aí quando a gente fez o Mr. Toon, daí foi o oposto, assim, tá, vamos pegar um nome bem curto, assim, aí o Fernando chegou com a ideia do Toon, de cartoon, né? E o Mister eu sugeri colocar porque tinha uma banda que eu gosto bastante que se chama Mr. Bungle. E daí a gente, vamos chamar de Mr. Toon, sabe? E aí surge, acho que se eu não me engano, em 95. E a partir dali a gente começa uma outra onda para gravar as músicas do que seria a nossa demo dentro disso. E que daí a gente começa a fazer uma mistura também de tecnologias, assim, a gente editava toda ela com aqueles aparelhos DLD na rádio que o Fernando trabalhava na época. Até pode falar melhor sobre isso. Pois é, daí o negócio evoluiu um pouquinho mais e a gente conseguiu fazer umas bases melhores das músicas, né? Por causa do meu acesso que eu tinha na rádio Chapecó, a gente usava fita de rolo, MD